Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Que beleza te encontrar ligado, ouvindo esta rádio. Sou o professor Valdimar e chego até você, turma jovem do 8º ano, da Rede Pública de Oeiras, para espalhar mais saberes em teu corpo e em tua alma. Hoje teremos muitas coisas legais, por isso eu te peço, fique conosco. Aqueça seu corpo e abasteça sua alma. E se ligue no que a professora Silvânia traz hoje, já que ela está adorando ficar em contato com você. Por isso, passo a bola para a Silvânia. Com todo prazer, professor. Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de educação física? Mais uma vez, a aula está repleta de movimentos relaxantes e que podem e devem ser praticados todos os dias. Vamos lá? Inicialmente, mova lateralmente o braço direito em movimentos circulares. Permaneça fazendo por 10 a 15 segundos. Depois, faça o mesmo movimento no braço esquerdo. Em seguida, se incline para frente e tente encostar a mão no chão. Mas sempre lembrando que você deve ir só até onde conseguir. Não force muito. No próximo movimento, você vai inclinar a cabeça inicialmente para a esquerda e segurar a cabeça com a mão durante 15 segundos. Logo depois, incline a cabeça para a direita e repita o mesmo movimento. Vamos lá! Está acompanhando? Agora você deve ficar de joelhos no chão, sobre os calcanhares, e aproximar o tronco do chão, mantendo as mãos esticadas à frente da cabeça. Para finalizar, com as pernas afastadas, abra os braços horizontalmente e incline o corpo para frente. Apoie uma mão no chão, no centro, e vire o corpo para o lado, mantendo a outra mão esticada ao alto. Depois, repita para o outro lado. É isso aí. Ótimo, parabéns. Que tal praticar uma dança nesses dias? Sugiro o shot. O que acha? O shot está presente nas tradicionais festas juninas. Saiba que será o tema da nossa próxima radioaula. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. E aí, gostou? Foi bom fazer esta movimentação física com a professora Silvânia? Certamente sim. Tem um detalhe importante. Mantenha sua tranquilidade, fique em paz, evite aglomerações. Deste modo, você e sua família estarão protegidos do risco de contaminação pelo coronavírus. E aí, se você acredita em Jesus, você deve ser católico ou evangélico. Então, frequente sua igreja, mesmo que por redes sociais, assistindo missas ou cultos. E tenha certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Se segue alguma outra religião, confie no seu Deus. E você que não acredita em Deus, pelo menos contemple a natureza. Fique de bem com você e com sua família. E até breve. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Bem-vindos, caros alunos do 8º ano. É um prazer estar com vocês novamente, compartilhando saberes de língua portuguesa. O nosso programa está chegando recheado de novidades e informações através das ondas sonoras. Olá, companheira, preparada para hoje? Preparadíssima! E você aí que está nos ouvindo, como tem passado esses dias? Espero que bem. Fiquem ligados, galerinha, e acompanhe a nossa programação até o final, pois abordaremos muitas informações relevantes para a nossa vida. Manter-se bem informado é fundamental. Então, neste programa, iremos continuar o estudo da atividade 2 do seu componente curricular de língua portuguesa, com a temática água, bem tão necessário, porém finito. Vamos nos conscientizar que este bem tão precioso para a humanidade pode ter fim.
Muitas vezes a desperdiçamos por acreditar que ela não acaba. Que bom que durante essas aulas vamos aprender muito mais sobre esse recurso natural. Como mencionei no programa anterior, há 8 anos a Rede Municipal de Ensino desenvolve o projeto Educação Ambiental e Saúde. E o tema não poderia ser outro senão água como vida, tendo em vista como esse tesouro da humanidade é tratado. Com isso, continuaremos abordando essa temática e dentro dela o gênero textual reportagem. E então, o que você achou, professora Lura, dessa programação? Imperdível, pois temos consciência da importância desse recurso natural na vida de todos os seres vivos. Sem ela, os vegetais e animais não existiriam. A água é também um recurso estratégico e indispensável para o desenvolvimento econômico. Por exemplo, ela é usada na navegação, turismo, indústria, agricultura e geração de energia elétrica. Agora que você já sabe que a água não pode significar uma simples mercadoria a ser consumida, mas sim um recurso essencial à vida, pegue o seu kit de estudos, abra no componente curricular de língua portuguesa na página 9 e vamos às informações com a reportagem A Real Situação da Água no Brasil. O Brasil tem uma situação privilegiada em relação à quantidade e à qualidade de sua água, pois o mesmo dispõe de 12% da água doce disponível mundialmente. Mas não se pode dizer o mesmo quando se refere ao uso, pois 40% da água tratada é desperdiçada e também a distribuição desse recurso é feita de forma irregular. É ou não é uma situação muito preocupante? Com certeza, professora. Enquanto cidadãos, temos que conhecer os fatores que causam todo esse desequilíbrio e procurarmos sanar o problema. Com o conhecimento, aliado a uma boa prática, viveremos em uma sociedade sustentável. Então, vamos conhecer esses fatores e buscarmos a solução. O que acham, alunos? Sabia que poderia contar com vocês. Vocês são demais. Professora, que tal você mencionar para nós quais são os fatores que estão contribuindo para a escassez da água? Deixa comigo. Os fatores são crescimento desordenado da população, a falta de planejamento, precário sistema de saneamento básico, poluição da água dos rios, desperdício de água, as alterações climáticas cada vez mais recorrentes devido ao desmatamento, queimadas, poluição, entre outros. Podemos ver na reportagem que consta no seu material que a situação da água no Brasil está crítica. Documento elaborado pela ANA, Agência Nacional de Águas, mostra que 84% das cidades necessitam de investimentos urgentes para adequação de seus sistemas produtores de água potável. Em algumas regiões, já está faltando água para o consumo diário. E o que devemos fazer para mudar esse cenário? Podemos começar a mudar essa situação com atitudes muito simples, como, por exemplo, economizar água, não jogar lixo nos rios, plantar árvores, tirar algum vazamento que surgir na nossa casa, cobrar dos responsáveis a manutenção da rede de água e muito mais. Atitudes simples, mas que fazem uma diferença gigantesca. E aí, o que acharam das informações? Para reforçá-las ainda mais, ouviremos uma reportagem sobre o uso racional da água. Nossa água. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo.
Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar a roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçada somente com vassoura e regar plantas com regadores. Com todas essas informações, tenho certeza que teremos mais cuidado com esse bem tão precioso e necessário para todos os seres vivos. Depois desses esclarecimentos, chegou a hora de pôr em prática tudo o que aprenderam na aula de hoje. Sua lição de casa é ler na íntegra a reportagem A Real Situação da Água no Brasil e, logo em seguida, responder à atividade 2, que consta no componente curricular de língua portuguesa. Espero que tenham entendido direitinho todas as informações transmitidas. Tenho certeza que estão arrasando em todas as atividades propostas. E com isso, nosso encontro de hoje chega ao final. Obrigada por estar conosco. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, meus caros alunos do 8º ano. Sejam todos bem-vindos a mais um Clube da Matemática. Eu sou a apresentadora Luísa e, a partir de agora, iremos trabalhar com a mais linda e bela ciência, a ciência exata. No dia de hoje, continuaremos falando sobre números decimais. Além disso, teremos algumas informações importantes, como curiosidades legais e a nossa frase do dia. Para esse momento tão especial, convido meus colegas de trabalho, professor Anderson Aragão e o professor Marcos Vinícius, para também participar do nosso encontro. Tudo bem, professores? Tudo bem, Luísa. E você, como está? Tudo bem, professor. Olá, Luísa. Tudo bem com você? Tudo bem, professor Anderson. E para começar falando sobre esses conteúdos, eu convido o professor Marcos Vinícius. Professor, é com você. Olá, galerinha do Clube da Matemática. Um grande abraço para você mesmo, da zona rural, você da zona urbana. Vamos lá para mais um encontro diário. Antes de adentrar o conteúdo, vamos acompanhar o nosso material de estudo, a partir da página 49. Então vamos lá. Todo número decimal, finito ou decimal infinito periódico, é derivado de uma fração. Isso nós já sabemos, não é isso? A fração nada mais é do que uma divisão entre dois números inteiros. Professor Anderson, nos apresente 2 exemplos de números decimais finitos e 2 exemplos de números decimais infinitos periódicos. É pra já, professor Marcos. Mas antes disso, vou apenas saudar nossos grandes ouvintes do Clube da Matemática. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Então, professor, em relação aos exemplos, podemos citar infinitas possibilidades, mas como são apenas 2, então vamos lá. O primeiro é 1,4 e o segundo 12,6. Esses números a gente chama de números decimais finitos. Eles são definidos assim porque o quociente da fração possui um fim. Agora vamos a um exemplo de decimais infinitos. Temos como 5,44444 reticências para dar a ideia de continuidade e 7,33333 também seguido de reticência. Eles são chamados de infinitos periódicos. Eles são definidos assim porque não possuem fim, porém apresentam um padrão de algarismo que chamamos de período, e esse período sempre será constante. Exatamente, professor. Excelente explicação. Eita, eu tenho uma dúvida, professor.
como podemos representar uma unidade decimal? É simples, Luísa. Observe. Toda fração de numerador 1 é denominada unidade decimal. Assim, podemos dizer que 1 sobre 10 é uma unidade decimal da primeira ordem, que ela é representada por 0,1, ou podemos ler ele como 1/10. 1 sobre 100 é uma unidade decimal de segunda ordem, que é representada por 0,01, ou 1/100. 1 sobre 1000 é uma unidade decimal da terceira ordem, que é representada por 0,001, ou 1 milésimo. E 1 sobre 10.000 é uma unidade decimal de quarta ordem, que é representada por 0,0001, ou 1/10 de milésimo. É isso aí, galerinha. Então, desse jeito, fica fácil resolver as questões 1, 2 e 3 da lista, professor. Dando continuidade ao nosso encontro, eu queria fazer uma pergunta ao professor Anderson. Professor, um número fracionário pode ser escrito em forma de um número decimal? Não é isso? Pode sim, Luísa. Mas eu vi que alguns deles podem ser escritos na forma de número misto. É verdade isso, professor? Totalmente verdade, Luísa. As frações impróprias podem ser escritas na forma de um número misto. Estava aqui pensando, mas o que é uma fração imprópria, professor? Vamos lá, Luísa. Para ser direto, podemos dizer que as frações impróprias são frações onde os numeradores são maiores que os denominadores. Por exemplo, 15 sobre 10, 9 quartos, 40 sobre 5 e assim por diante. Eu acho que eu entendi, mas eu tenho uma pergunta. Em qualquer número fracionário com numerador maior que o denominador, é uma fração imprópria? Isso mesmo, Luísa. E a partir do momento em que sabemos que a fração é imprópria, podemos escrevê-la na forma mista. Vamos aqui, Luísa, supor uma situação. Dada a fração 15 sobre 7 ou 15/7. Para representarmos em forma mista, teremos que efetuar a seguinte divisão, de 15 dividido por 7. Logo, nós teremos que procurar um número que multiplicado por 7 será 15 ou próximo de 15. Então esse número será o 2, pois 2 vezes 7, 14, e teremos como resto 1. Logo, o valor que representa o quociente será a parte inteira. Já o valor que representa o resto será o numerador e o valor que representa o divisor será o denominador. E assim temos que o número misto de 15 sobre 7 é equivalente a 2 que multiplica 1/7. Sabe o que isso me lembra? A plataforma 9/3/4 do Harry Potter. Exatamente, Luísa. Isso é um exemplo de número misto. Show, professor. Aqui no Clube da Matemática, quem mais ganha é você, amigo ouvinte. Aquele abraço para todos vocês, você da zona urbana ou da zona rural. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um programa. Mas antes disso, vamos à nossa frase do dia. E a nossa frase do dia é: há duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa: ler um bom livro ou usar um machado. Recomendo o dia 6, Dilson de Oliveira Nunes. É isso aí, professor Anderson. Bela frase. E hoje ficamos por aqui, galerinha. Esperamos que tenha aprendido sobre números decimais. Amanhã, o nosso encontro será nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau!
Está no ar o programa Espalhando Saberes de Arte e Cultura. Olá, galerinha do 8º ano. Estamos aqui para a nossa 4ª radioaula Espalhando Saberes, agora com o componente curricular de artes. Eu sou a professora Ruth. Sejam todos bem-vindos para juntos aprendermos. E o nosso olá especial vai para todos os alunos e alunas da localidade Morro Redondo. A música em si tem origem grega e significa arte das musas. A música faz parte da vida da maior parte da população mundial, seja apenas como fundo de bares ou festas ou como forma de expressar seus sentimentos mais internos. Contudo, a música que nós conhecemos hoje é uma derivação de um código inicial, um sistema que aparenta ser simples, porém, ajuda a construir a complexidade cultural do ser humano. Na aula de hoje, estarei juntamente com a professora e cantora Karine trabalhando sobre a origem da música na humanidade e convidamos vocês para seguir conosco nessa aventura de conhecimento. Oi, gente! E é isso aí. A música sempre esteve presente no universo, antes mesmo da chegada do homem no ambiente. Os sons da natureza, tais como o barulho das ondas do mar, a brisa serena, o canto dos pássaros, representou por muito tempo uma canção puramente natural, mas que ajudou na origem da música como marca cultural da sociedade moderna. Os antigos hominídeos foram capazes de distinguir os sons da natureza para sua sobrevivência no ambiente e, por instinto, descobriram o mais precioso dos instrumentos musicais, a voz. Isso mesmo, a nossa voz é o nosso instrumento musical. Naquele período, a voz ainda não era utilizada como uma combinação de notas para formar uma harmonia. Era principalmente uma forma de comunicação por impulso, tal como a de outros animais. Com a evolução do homem primitivo, vieram instrumentos para facilitar o seu dia a dia. E, posteriormente, houve a criação de equipamentos que faziam barulhos interessantes. Pouco a pouco, o homem criou a sensibilidade necessária para juntar batidas desalinhadas e o silêncio, a fim de construir notas e, a partir delas, a harmonia.
passar do tempo, foram surgindo os primeiros grupos sociais. Ali, o foco da linguagem musical era expresso para fins religiosos. Na Grécia, a música era utilizada como forma de adoração às belezas da natureza, à sua perfeição e forma. Foi na Antiguidade Clássica que a teoria musical surgiu. Durante a Idade Média, mais precisamente no século XI, o movimento literário e poético chamado de trovadorismo originou as cantigas. Essas eram constituídas por poemas, cantados com auxílio da voz e de outros instrumentos, como viola, lira, harpa, flauta, alaúde. Essas cantigas tinham como tema o amor cortês por alguém intocável, que era chamado de cantiga de amor. A glorificação da natureza como a personificação do sentimento real por outra pessoa, as cantigas do amigo. As críticas ou indiretas, que eram chamadas de cantigas de escárnio ou de maldizer. Ademais, o ápice da fé na Idade Média proporcionou que a igreja tivesse uma grande influência sobre as produções musicais da época. Com isso, nasceu o famoso canto gregoriano, que era cantado em latim. E por isso, sua composição era pouco acessível às camadas populares, uma vez que a maioria era formada por pessoas analfabetas. A ascensão do Renascimento promoveu o surgimento de músicas universais, compostas na língua nacional do artista e não em latim, atingindo assim a população em geral. A música barroca, fazendo jus ao estilo literário, era mais rebuscada, mais dramática e complexa. Com ela, surgiu a ópera musical. Posteriormente ao barroco, veio a música clássica, que é bastante reconhecida atualmente, graças a composições de Beethoven e Mozart. Apesar de ser considerada elitista, foi devido à música clássica que surgiram os conceitos orquestra, sinfonia e sonata. Após esse período, surgiu o romantismo. Conforme a visão desse movimento, a música deveria ter um caráter livre. O conteúdo das composições românticas tinham como essência a expressão de emoções e críticas. Foi no romantismo que surgiu a música nacionalista e também folclórica. Portanto, conclui-se que a música contemporânea fez e faz parte de uma seleção e adaptação. A música é recriada de geração em geração, influencia e é influenciada por diversas sociedades. Assim como qualquer outro aspecto do ser humano, é complexa e mutável, evolui diariamente para refletir os anseios do homem e deixar a marca de uma história, de um tempo, de uma vida. Duas coisas bem distintas, uma é o preço, outra é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor, da vida, da dor, da glória, e tão pouco dessa história. Viu só como a música ela é cheia de história e encantos? E hoje aprendemos que a música é um dos principais elementos da nossa cultura e que está em constante construção e mudança. Esperamos que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido bastante. Nos encontramos na próxima aula para juntos espalharmos os conhecimentos de artes. Meu forte abraço, até mais!